Será que existem desvantagens para o preso que está cumprindo pena no regime semiaberto? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional. E hoje eu quero chamar a sua atenção por uma situação que muitas pessoas acabam imaginando assim: o cara que vai pro semiaberto, ele só tem vantagens. Tipo, é tudo uma maravilha, lá realmente é o melhor lugar. Coloco aqui uma aspas, tá? Lá é o melhor lugar pro cara cumprir a pena dele. Será mesmo? Não sei. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, fazer a sua inscrição para ficar por dentro sempre das nossas novidades. Um ponto muito importante que a gente tem que analisar aqui é o seguinte: logicamente que o regime fechado, ele é um regime muito mais rigoroso. E essa questão da parte ser rigorosa tem muito a ver com a questão psicológica, né? Então você tá num regime onde as normas internas, ou seja, as regras para você cumprir a sua pena, elas são mais pesadas. O banho de sol, a questão, por exemplo, de blitz, a questão até mesmo de convivência. Então, dentro da nossa playlist aqui falando sobre penitenciária, você vai ver que existe ali uma dinâmica realmente desse cotidiano dentro do universo prisional, tanto quando a gente fala de CDP, Centro de Detenção Provisório, como também acontece nas penitenciárias. Quando o preso dá esse salto, ou seja, ele sai do regime fechado e faz o que a gente chama de progressão de regime, ou seja, ele progride, ele sai aqui desse regime e vai para o regime semiaberto dentro de uma visão, porque é importante fazer esse ponto aqui, rapidinho vou falar para você o seguinte: muitas pessoas às vezes não entendem essa questão e ficam até revoltadas sobre essa questão da progressão do regime. O que seria essa progressão do regime? Falando de forma bem simplificada, é como se você estivesse preparando, isso em tese, tá? É como se você estivesse preparando aquela pessoa que está cumprindo pena para que ela possa voltar para a sociedade. Então ela sai do CDP, passa pela penitenciária e vai progredindo para o semiaberto para se readaptar novamente à sociedade. Essa basicamente seria a filosofia do regime semiaberto, porque logicamente depois que ele sai do semiaberto, ele vai ou para o regime aberto ou ele sai de liberdade condicional. Feito esse paralelo, quando o cara chega, e eu já falei das vantagens aqui, assista a playlist completa sobre o semiaberto, eu já falei das vantagens, mas também existem muitas desvantagens. Por exemplo, logicamente eu sempre falo, aqui eu passo para você a regra geral, existem as suas exceções em cada unidade. Mas estar preso no regime semiaberto coloca o preso em risco muito constante. Como assim, Arquimedes? Explica melhor isso. Beleza, vamos lá entender. O semiaberto é um regime que você não consegue ter tanto controle como o regime fechado. Quando eu falo esse controle, é o controle das próprias organizações criminosas. Ali existe muito mais facilidade de ter entorpecentes, muito mais facilidade de ter celulares, muito mais facilidade de acontecer negócios numa dinâmica de prisão diferente do que acontece no regime fechado, que é uma penitenciária. Portanto, se o preso ele ficar, aqui eu vou usar uma gíria, tá? Se ele ficar moscando na cadeia, e principalmente lá no semiaberto, o que pode acontecer? Ele pode responder algumas sindicâncias, ou ele pode até mesmo responder um tráfico de drogas dentro do semiaberto, por conta, por exemplo, de estar ali moscando e o cara, muitas vezes, acontece uma blitz, ele joga uma droga ali perto da onde o cara dorme, ou um celular é encontrado. Então tem muitas histórias que acontecem na dinâmica do semiaberto, que até mesmo o cara depois responde uma sindicância, justamente porque ele estava num lugar errado, na hora errada, ou até mesmo com um aparelho que não era dele, ou uma droga que foi encontrada que não era dele. Então, lá é algo muito mais complicado, o cara tem que estar muito mais ligado. Então esse seria o primeiro ponto da desvantagem. Diferente do regime fechado, onde a disciplina ela é um pouco mais ajustada, essa disciplina das organizações criminosas, no semiaberto já um pouco, também existe uma expressão, né? Um pouco na banguela. Não quer dizer que não tem as regras, não quer dizer que não tem as normas, não quer dizer que tipo, o cara faz o que quer lá, não é isso. O que eu quero dizer é que é mais difícil manter ali uma certa disciplina. Consequentemente, isso levanta uma segunda desvantagem, porque é aquela situação, o cara, de repente, ele tá ali, conseguiu o benefício do semiaberto, conseguiu ir para progressão de regime, e aí, de repente, ele acaba respondendo uma falta, uma sindicância, culpado ou não, né? Aqui eu não vou nem discutir se ele teve culpa ou não da sindicância, mas aí ele entra numa situação que a gente chama de regressão. Ele vai regredir para o regime fechado, dependendo da gravidade da falta. Então, imagina só a cabeça do cara, o cara sai do fechado, vai pro semiaberto, aí, de repente, por conta de uma dinâmica ali de convívio, acontece uma situação, ele vai
do semiaberto e volta pro fechado. Uma coisa é você sair do ruim e ir pro menos pior, digamos assim, né? Outra coisa é você tá ali naquela situação menos pior e voltar pro ruim, pro péssimo. Então o preso, quando ele vai pro semiaberto, ele tem que estar muito mais atento com essa questão, principalmente de rotina. Mas também não é nada absurdo, assim, que o cara que tenha um pouco de visão, o cara que tenha um pouco... Quando eu falo que ele tem um pouco de malandragem, eu falo de malandragem da vida, entendeu, mano? Muitas pessoas acabam pegando essa palavra e distorcendo ela, só utilizando ela para uma questão do crime. Não. A malandragem é a malandragem de você ter olhar, saber onde você pisa, saber onde você tá se envolvendo. Isso aqui chama-se malandragem da vida. Então, se o preso tiver essa malícia, com certeza ele vai conseguir se adaptar com aquele ritmo do semiaberto e vai conseguir cumprir a pena dele ali tranquila. Outra desvantagem do cara estar cumprindo pena no regime semiaberto, e aqui também não é uma questão que acontece em todas as unidades, mas acontece em muitas unidades, é a questão do furto que acontece, por exemplo, dos seus itens pessoais. Existem várias e várias histórias, vários relatos do cara, por exemplo, ele deixar uma bermuda no varal e de repente ele vai lá na parte da tarde, o cara foi lá e furtou. Ele deixou às vezes um pacote de cigarro moscando ali no alojamento tal, de repente sumiu. Existe muito esses furtos, né? Tipo aquele ditado, né? Ladrão que rouba ladrão. E acontece demais. Por isso até mesmo que acontece muita condução de ideia dentro, né, do semiaberto, justamente por conta dessa conduta. Porque a gente tem que entender, cara, e eu sempre falo isso aqui no canal. Existe aquele preso que tá ali arrependido, querendo mudar de vida, querendo se ressocializar, e existe aquele preso que é sem futuro, meu. Que é aquele preso que gosta do crime, que ele gosta de praticar coisas erradas e muitas vezes não tem recuperação. Normalmente as pessoas me colocam um título aqui no canal porque não conhecem o meu trabalho, porque realmente não pega toda a dinâmica e não observa a minha linha de raciocínio. Eu sempre falei o seguinte, eu sou daqueles que nós temos que individualizar a pena. Você tem que pegar aquela pessoa, analisar o crime dela, analisar as condições pessoal dela, analisar o contexto pessoal daquela pessoa, aí sim você vai formar uma opinião específica daquela pessoa. Não usar uma regra. Eu sou diferente de você que está aqui me assistindo. E existem várias pessoas que assistem esse canal que absorvem a minha informação de forma diferente. Alguns entendem, outros não entendem. Ou seja, porque nós somos seres humanos diferentes uns dos outros. Então é natural que dentro da comunidade carcerária também exista essas diversidades de perfil mesmo, entendeu? De preso. Né? E até mesmo no fechado acontecia do cara ratear, né? Que a gente falava, o cara pegava até uma placa que era uma punição. No semiaberto também acontece isso. Então tá no semiaberto traz essa desvantagem de você estar sempre em alerta, até mesmo com os seus itens pessoais, para que o cara ali, esse vacilão, não venha furtar o seu item. É algo normal? Não, não é algo normal, mas é algo que acontece mais no semiaberto do que no regime fechado. Outra desvantagem também que eu quero destacar aqui é a questão do cara, por exemplo, ele tá no regime semiaberto e ele não consegue sair com o benefício da saidinha por algum motivo, ou porque ele não cumpriu, de repente, o tempo de casa para poder se beneficiar, ou porque ele tá respondendo uma sindicância, e aí fica aquele ar melancólico, né? Vamos imaginar aqui que dentro de um semiaberto tenha 2.000 presos, um exemplo, e aí sai 1.000 presos. Aqueles 1.000 ficam numa puta de uma melancolia, né? Porque é aquela questão, pô, você já tá no semiaberto com aquela expectativa de se beneficiar com uma saída temporária e de repente acontece a saída temporária, sai metade da cadeia e você fica, entendeu? E até para aqueles que voltam, isso aqui é muito interessante que já liga um outro ponto da desvantagem. O cara que retorna da saidinha, muitas vezes ele retorna, não acha mais o colchão dele, se ele deixou algum item, já perdeu o item. Então, cara, essa questão principalmente da postura, do proceder do preso no semiaberto, tem uma mudança basicamente bem drástica, assim, mano. Porque, infelizmente, existem pessoas que elas precisam estar debaixo de uma regra, elas precisam estar debaixo de uma disciplina, porque se você largar essa pessoa, digamos assim, pela sua própria consciência, ela só vai fazer merda. É até por isso que existe o pacto social, até por isso que existem as leis que acabam, digamos assim, disciplinando o nosso convívio social. Imagina só se nós deixássemos a vida da forma que todo mundo... cada um faz o que quer, né? Tipo, se você quiser dirigir na contramão, se você quiser roubar, se você... Imagine um mundo sem leis, um mundo sem um código penal, sem um código de processo civil, sem uma CLT, sem as regras realmente para organizar a nossa sociedade. Só para você ter ideia, muitas vezes a gente fica preso aqui ao Código Penal, né? Ou seja, a punição da pessoa que comete ali o crime. Mas, cara, se você for analisar ali, por exemplo, o Código Civil,
muitas relações de consumo, muitas relações contratuais, ou seja, você percebe que o ser humano, por natureza própria, ele não gosta muito de andar certo, ele não gosta de ser correto, ele sempre vai fazer ali uma situação para tirar uma vantagem. Por isso o conhecimento ele é muito importante, o conhecimento ele vai te abrindo assim uma janela para você olhar o mundo como ele é. Muitas vezes a gente fica muito preso à nossa bolha, né? A gente fica muito preso à nossa própria visão de mundo, porque é normal, você foi educado de uma forma, você veio de uma família e você tem uma visão de mundo. Só que a sua visão de mundo não é absoluta, ou seja, existe a sua visão, existe a minha e existem outras visões, né? Por isso que existem tantos conflitos que a gente acaba convivendo no nosso cotidiano. E por que eu fiz toda essa questão de reflexão aqui? Justamente para que a gente possa entender que no universo carcerário é a mesma coisa, né? Existem pessoas que não conseguem ter ética, tem pessoas que não conseguem ter proceder e tem pessoas que realmente só acreditam quando estão sendo punidas. Então, para encerrar o vídeo de hoje, espero que você tenha deixado o like aqui no vídeo. Se não deixou, deixe agora, porque assistiu até agora é porque gostou do conteúdo. O que a gente pode concluir, então, é que o semiaberto não é só um mar de rosas, não é só uma questão, como tudo é maravilhoso lá pro cara que tá cumprindo pena. Não é, né? Entendeu? Até mesmo quando o cara vai buscar ali um benefício, tem bastante questões ali internas, por exemplo, um exame criminológico, uma questão ali de exigências que são o BI, né, que são boletins informativos, mas se você quiser entender realmente tudo isso sobre exame criminológico, lapso temporal, o que é um BI, o que é uma sindicância, se você quiser entender isso com profundidade, quiser estudar isso comigo, eu convido você para entrar na nossa comunidade As Chaves da Liberdade. É um treinamento completo que vai desmistificar toda essa dinâmica do universo administrativo e até mesmo legal dos direitos e benefícios do preso. Se você quiser conhecer mais esse treinamento, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um vídeo de quase meia hora que eu gravei especialmente para você explicando um pouco mais sobre isso. É só você clicar nesse link que vai estar aqui no comentário abaixo, que eu te encontro do outro lado. Beleza? E você conhecia essas desvantagens do semiaberto? Existe alguma outra desvantagem que você conhece e quer compartilhar conosco? Use aqui o espaço do comentário, porque sempre é muito importante pegar também a sua visão para complementar esse vídeo, e tem muitas pessoas que leem os comentários aqui e acaba também abrindo a mente por conta da sua visão, tá bom? Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Gostou do vídeo do semiaberto? Tem uma playlist completa passando aqui agora para que você possa assistir e acompanhar desde o primeiro vídeo, como é a chegada e toda a dinâmica. Só clicar aqui e conferir. Até nosso próximo encontro. Valeu!